dentro do método TBD, o professor aprende a ensinar. Ele aprende como explicar o tandi, como explicar o plié, como explicar o GT, como explicar cada um dos movimentos do balé. Além disso, a estrutura do método TBD ela é bem diferente dos métodos tradicionais. O que eu quero dizer? Para a gente lá, não existe um passo chamado pirueta, por exemplo. O que eu quero dizer? Acompanha comigo. Acompanha comigo. Vamos supor, ó, no balé a gente tem vários passos. Coloca aí para mim no chat que passos a gente tem no balé. A gente tem lá passo tandi, a gente tem passo pirueta, a gente tem o GT, a gente tem o plié, a gente tem o coupé, a gente tem o passé. O que mais que a gente tem? A gente tem élevé, a gente tem o relevé. O que mais? O que mais que a gente tem? O que mais? O que mais que a gente tem aqui? A gente tem glissade. Sim? Todos esses são passos de balé. Mas por que eu separei uns de um lado e outros do outro? Porque aqui no método TBD, a gente tem os passos que a gente chama de passos de base, tá? São 6 passos de base que a gente enxerga aqui. E a gente tem os passos complexos. O que eu ensino aos meus alunos que vão dar aula, que dão aula? Que para eu fazer um GT, por exemplo, antes do GT, eu faço um tandi. Então, o tandi, ele é o passo de base que constrói um GT. Para eu fazer um relevé, por exemplo, eu preciso saber fazer um plié e preciso saber fazer um élevé. Porque o plié e o élevé juntos formam o relevé. Para eu fazer um glissade, eu preciso saber fazer um plié, eu preciso saber fazer um GT, sim, que nada mais é do que um tandi, né, que sai do ar. Não é isso? Aí eu tenho um glissade. Plié, GT, GT. Outro plié. Então, aqui a gente enxerga o ensinar balé, primeiro passando pela base. O que são a base? São passos simples que constroem os outros passos. O que eu tenho numa pirueta? Pô, numa pirueta eu vou ter um plié, eu tenho um coupé, eu tenho um passé. Por quê? Para eu fazer passé, eu tenho que passar pelo coupé. Sim? Então, aqui a gente olha para os passos de base e como ensinar lá o piqué, show de bola. Como que eu ensino esses passos de base de maneira que meu aluno ganhe consciência ao ponto de conseguir executar esses passos com o máximo de precisão? Aí sim eu construo os passos complexos. Eu não posso ensinar para o meu aluno um glissade se ele ainda não aprendeu a fazer um demi-plié e um tandi, um GT. Então, a gente, aqui dentro do método TBD, a gente explica o como fazer de forma detalhada para o aluno e a gente estrutura o que ensinar primeiro de acordo com o que é passo de base e o que é passo complexo. Quando você entende isso, fica muito fácil montar a sua aula. Muito mais fácil montar a sua aula. Você não vai estar seguindo um método livre, né? Você está seguindo ali um passo a passo, você sabe o que tem que ser ensinado ali para os seus alunos que são iniciantes, que são intermediários, que são avançados, mas você não está engessado. E esse método TBD é um método que foi reconhecido pelo MEC. Sim, a gente tem um reconhecimento, a gente tem um curso que é reconhecido pelo MEC. E quando você se forma uma professora, um professor maestria, você vai aprender a dar aulas usando o método TBD com o reconhecimento do MEC. Sim? Então, esse é o método que pode, sim, ajudar as suas aulas de balé, ajudar a dar aulas
com mais clareza, com mais consciência, sem necessariamente precisar trabalhar com métodos tradicionais que não foram desenvolvidos para brasileiras, né? Foram desenvolvidos ali para bailarinas estrangeiras que muitas vezes não têm o mesmo biotipo que as nossas alunas têm. Nossas alunas têm bunda, nossas alunas muitas vezes têm coxa grossa, sim, às vezes tem ombro largo, quadril largo, que é um biotipo totalmente diferente do biotipo que esses métodos se basearam para desenvolver, por exemplo, uma quinta posição cruzada, um arabesque que cruza para o outro lado. A gente, como brasileira, fica muito difícil fazer essas posições e a gente acaba tendo que brigar com limites corporais, que faz com que a sua aluna se desmotive e queira parar de fazer balé. Sim? Então, o método TBD, ele vem para a gente olhar para o balé com um pouco mais de respeito ao corpo das nossas alunas. Sim?